Com o novo projeto de sistemas em desenvolvimento com a Avibras, o Brasil dá mais um passo na consolidação da sua Estratégia Nacional de Defesa. Para falar sobre esse assunto, estamos com o Roberto Godoy. Godoy, é um projeto ambicioso, né? Mais 1,2 bilhões de reais, é isso? É verdade. Esse é talvez o projeto que não envolve estrangeiros, que não tem parceria com um grupo estrangeiro, o maior projeto em desenvolvimento nesse momento no Brasil, se a gente descartar um mega projeto, por exemplo, que é o do grande cargueiro da Embraer, mas esse também terá parceiros estrangeiros. Então, um projeto essencialmente nacional é esse novo sistema de foguetes e mísseis, que essa é a grande novidade, que a Avibras está desenvolvendo. Ele se chama Astros 2020. Por quê? Porque 2020 é a data em que ele vai estar totalmente pronto, testado, entregue para o Exército Brasileiro e, portanto, considerado operacional. Mais que isso, Felipe, ele tem um mercado prospectado no exterior que chega a 3 bilhões de dólares, envolvendo regiões onde o Brasil tem, além de uma ofensiva diplomática produtiva e efetiva, a própria Avibras faz bons negócios, que é Ásia, Oriente Médio e África, principalmente no norte da África. O Brasil passa a ser sócio da Avibras nesse novo projeto? Veja, a Avibras viveu um momento interessante. Ela é a sobrevivente, por assim dizer, de um período em que o Brasil teve uma indústria de armamento muito importante, foi as décadas de 70 e 80. Naquele momento, o Brasil, por exemplo, produzia blindados sobre rodas e era considerado um dos 5 maiores produtores mundiais disso. Se você pensar que naquela época havia a União Soviética produzindo muito, os Estados Unidos produzindo muito, a França, que hoje é um dos grandes, estava começando a sair de dentro da sua casca, ela ficou isolada durante muito tempo, mas vendia bastante também. Então, naquele momento, o Brasil era o 5º produtor. Então, você percebe nitidamente que era importante. Então, a Avibras, que chegou a formar um aglomerado de 6, 7 empresas, acabou, depois que esse complexo todo, por conta principalmente da crise internacional, acabou. A Engesa, que era produtora de blindados, por exemplo, não existe mais. A Avibras foi indo, ela ficou pequena, teve que reduzir os seus funcionários de 6 mil para 10% disso, mas era um núcleo multiplicador. Ela entrou em concordata, saiu da concordata, enfim, ela foi sendo empurrada para frente. Agora finalmente um grande projeto. E aí ela conseguiu agora, ela saiu da concordata, entrou nesse novo regime que é o de recuperação judicial, e ela ainda está dentro disso. E o governo foi o grande culpado, por assim dizer. Ela tinha um contrato com a Malásia para fornecer o Astros 2, que é o antecessor do sistema 2020. Não é? Esse contrato, da ordem de 500 milhões de reais, dependia de aprovação de garantias, veja bem, não era nem de linhas de crédito, mas das garantias para as linhas de crédito que o cliente exigia. Isso é normal. O governo brasileiro demorou nada menos que 1 ano para entregar. Ela teve que apelar para o regime de recuperação para não quebrar, para não ir à falência. E no mês, veja só, as coisas foram decididas no mês em que o cliente, que é a Malásia, estava disposto a cancelar a encomenda porque não conseguia receber. Aí finalmente foi aprovado e tal, mas o governo, que era também o maior credor, ficou um pouco responsável por isso, né? Um pouco não, muito responsável. Nesse processo, acabou transformando essa dívida, ou boa parte dela, em participação. Ainda não estava exatamente definido o número, mas você falou de 15%, talvez? No mínimo 15%, no máximo 25%. Deve ficar, minha visão pessoal, eu acho que vai ficar em 15%. Você acha, Godoy, quer dizer, tem esse projeto com a Avibras, temos o projeto submarino, temos os caças. O Brasil, então, passa a ser um dos grandes países em termos de investimento. Sem dúvida. Do mundo, né? Em valores absolutos. Em valores absolutos, eu acho que se a gente desconsiderar, por exemplo, os mega orçamentos dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim, principalmente de países como Grã-Bretanha e França, não é?
que tem outras questões. Quer dizer, a ideia é que, por exemplo, os Estados Unidos é um império em ação, né? No caso da França, ela tem necessidade de fazer projeção do seu poder fora da França, em suas áreas de interesse e tal. São coisas que o Brasil não precisa. Se você levar em conta, desconsiderar essa concorrência toda, ficar em países que têm a atitude brasileira, né? Ou seja, principalmente defesa e, se possível, ao menor custo possível, né? O Brasil só vai perder em investimentos para a Arábia Saudita, que é de longe a maior de todas, né? Godoy, de acordo com a sua matéria que saiu hoje no Estadão, esse sistema de mísseis, de foguetes, protegeria o sistema do pré-sal, por exemplo? Por exemplo, até hoje o Astros ele lança foguetes. A diferença entre foguete e míssil é que o míssil tem uma cabeça eletrônica. Ele pode ser guiado com muita precisão, os mísseis hoje em dia são muito precisos, né? Ele pode ser guiado exatamente para o ponto do alvo. E os mísseis mais precisos, entre os precisos, são os mísseis de cruzeiro. E a Avibraz está incorporando ao seu sistema 2020 um míssil de cruzeiro com alcance de 300 km. Significa que uma bateria do Astros 2020 postada no litoral, e essa é outra das virtudes do sistema, tem grande mobilidade, são veículos blindados de até 24 toneladas, mas sobre rodas, muito rápidos. Postado no litoral, poderia lançar um ataque, uma operação de defesa, um ataque contra um eventual agressor que comprometesse ou ameaçasse o pré-sal. Ou seja, e uma coisa surpreendente nessa história é que, por que é que nesse momento as coisas todas envolvendo esse programa dentro da defesa brasileira estão sendo decididas nesses dias pelo governo? E por que as coisas, há uma certa pressa? Por que há essa certa pressa? Porque, de novo, há um gap de faturamento, um intervalo de faturamento da empresa. Por causa desse atraso sobre o qual a gente conversou aqui, na liberação de linhas de crédito, a empresa acumulou dívidas. Ela está hoje zerada, é o que diz o presidente Sami Assuano. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem uma nova encomenda. Então, ela teria que fazer, nessa entre-safra, entre encomendas que ela estima que seja aí da ordem de 6 meses a 1 ano, teria que fazer cortes pesados. Ela tem hoje cerca de 1.300 funcionários, teria que voltar aos 600 originais e haveria um efeito multiplicador entre os seus fornecedores. Então, o que o governo está fazendo é compensar essa coisa, soltando uma encomenda que permita à Avibraz negociar esse contrato junto ao sistema bancário para obter os recursos que ela precisa para tocar a vida. Teremos mais informações nesses dias, né? Teremos mais informações. Você volta aqui para explicar? Sem dúvida. Valeu.